Porque o que é a ajuda espiritual? E como é que nós pedimos? Primeiro, temos que crer. Então nós chegamos, hoje em dia, na nossa atual situação, nós chegamos num ponto onde só pedimos. E a parte do pagamento fica para onde? Que Jesus, quando veio a esse mundo, ele nos trouxe. Porque não é fácil. Não é fácil ser espírita e muito menos é fácil de entender o que Jesus quis dizer, as lições de todo o Evangelho. Nós temos que agradecer do fundo do coração por essa visita que ele nos fez há 2000 anos, mas que ele deixou uma coisa maravilhosa para o mundo, para o nosso mundo, né? Que não é o único, mas é o que nós estamos vivendo nesse momento. O título da exposição é Ajuda Espiritual. Pedir nas orações sucesso, uma vida melhor, passar em um concurso, tirar uma boa nota na prova, ganhar uma competição, etc., como fruto de dádivas divinas, sem empenho de nossa parte, seria pretender que Deus tivesse preferências. Se nós que somos infinitamente inferiores a Deus, não desprivilegiamos um filho em detrimento ao outro, imaginemos Deus. Será que ele faria isso? É importante saber que os bons espíritos procuram nos ajudar, claro, sempre quando nós pedimos, né? Atendendo às nossas orações, dando-nos condições para enfrentarmos nossas dificuldades e resolvermos nossos problemas. Eles apenas nos inspiram, nos dão forças, nos acalmam, mas o restante fica por conta nossa. Então podemos dizer que Deus interfere sim nas nossas vidas, de maneira indireta. Se fosse de maneira direta, o que aconteceria conosco? Bastaríamos pedir a Deus, vamos fazer uma pequena reflexão, bastaríamos pedir a Deus, Deus, eu não quero ir para a faculdade porque está frio, mas eu quero me formar. Eu não quero trabalhar para ter uma empresa grande, eu quero ser o proprietário dessa empresa grande já montada. Eu não quero passar por ter que pedir a mão daquela moça, mas eu quero namorar e casar com ela. O que iria acontecer conosco? A ociosidade, a preguiça, a omissão, esperando que tudo venha de cima, só por um simples pedido? Deus ajuda os que se ajudam, a si mesmos, e não os que tudo esperam de socorro alheio, sem usar as próprias capacidades. Portanto, esse subtítulo, te ajuda que o céu te ajudará. Eu consegui fazer duas situações, certo? São duas histórias que vêm do Evangelho, que vêm da Bíblia, que tem no final tem um encontro, que o subtítulo diz assim, com quem nós nos parecemos. Na cidade de Cafarnaum, Jesus Cristo estava na casa de Pedro, e ele se dispôs a atender muitos doentes naquele dia. Porém, lá morava Natanael ben Elias. Era um paralítico que já fazia muito tempo que estava de cama, né, no seu leito de dor, já há muitos anos. E como eles sabiam que Jesus ia fazer a sua peregrinação pela casa de Simão Pedro, que na época, né? Então, os amigos que estavam conduídos da situação dele, e sabendo que Jesus ia se encontrar na casa do apóstolo, eles pediram para levar o paralítico até lá, na presença dele. Porém, como aquelas casas, eu não sei a geografia da época, né? Eu sei que eles tiveram que subir no segundo andar com a cama, com o paralítico na cama, tiveram que separar parte de telhado, que eram palmeiras, e eram varas, enfim, eram capim, para poder descer com o paralítico até esse local onde Jesus se encontrava, né? Para que o socorro divino libertasse o Natanael do sofrimento. Na presença do paralítico, Jesus anuncia que os pecados dele haviam sido perdoados. Com aquela luminosidade que ele tinha, né? Que todo mundo sabe. O paralítico, então, ele ficou sem entender o que tinha acontecido. Isso aconteceu também, se alguém lembra da história do Divaldo também, né? Que ele ficou de cama por 2, 3 anos lá. E esse paralítico não entendeu. Então Jesus foi mais específico com ele, ordenando que ele se levantasse, em nome do Pai, pegasse a sua cama, retirasse a cama dali, se fosse para casa, para a sua família.
para se encontrar com a sua família. Curado da paralisia, Natanael, ao invés de se dirigir para a sua casa, conforme a recomendação do mestre, foi comemorar com amigos e mulheres infelizes que se dedicavam ao comércio carnal provindas de Núbia. Descreve Amélia Rodrigues, comentando esta passagem do paralítico de Cafarnaum, no livro Primícias do Reino, que foram poucas as vezes que viram Jesus chorar. E naquele caso, Jesus chorou, lamentando a incompreensão dos homens, sentado que ele estava em uma grande raiz de uma árvore no fundo do quintal da casa de Pedro, que dava para o mar da Galileia. Segundo testemunho, no Evangelho de Lucas, contém a passagem do cego de Jericó. Segundo ele, perto de Jericó, havia um cego, assentado junto do caminho, mendigando. Ao ouvir passar a multidão, perguntou o que era aquilo, o que estava acontecendo, né? Aí eles responderam que Jesus, o Nazareno, passava, né? Imediatamente o cego começou a gritar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porém o povo dizia: cala-te. Né? Para eles era um entrave aquele cego. Porém, tudo que Jesus fez na passagem dele pelo nosso mundo, tudo teve algum ensinamento, todos. Imaginemos quantos coxos, quantas pessoas necessitando de auxílio de Jesus naquele momento. E ele ouviu, não na primeira vez, mas numa segunda vez, quando não deixaram que o cego falasse, gritasse, e o cego gritou mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, me ajuda, tenha misericórdia de mim. Jesus parou e pediu para que trouxessem esse cego para ele. Porém, voltando um pouquinho, naquela época, Roma já havia organizado toda a região, né? Roma, ela cuidava de toda a segurança, de toda a parte financeira, deixava a parte religiosa para os religiosos da época. Então ela organizava da forma como devia ser organizada. Era muito limpa, era muito linda as cidades. Porém, para a mendigância, para que não se tornasse uma coisa, né, muito volumosa, eles davam uma espécie de uma capa para cada um que fosse mendigar. E esse mendigo, ele conseguia sobreviver da mendigância por ser cego. Então vejamos, ele era cego, se ele fosse voltar a viver, ele ia perder o próprio sustento dele. Mas ele não tinha interesse na cegueira, ele tinha interesse em ver para poder ser alguma coisa. Então ele não estava estacionado no próprio infortúnio dele, digamos assim. Então Jesus parou, mandou que trouxesse o pedinte. Quando esse foi posto ao seu lado, indagou o que queria que ele fizesse. Sempre Jesus pede. Ele quer que nós peçamos. Ele sabe o que nós precisamos. Deus sabe exatamente o que a gente precisa. Só que nós temos que aflorar a nossa vontade de pedir. Não é uma questão de humilhação. É bem pelo contrário. É uma questão de saber o diferencial da superioridade e de onde nós estamos hoje. E aí o cego respondeu: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E o mendigo imediatamente passou a ver. E o que ele fez a seguir? Começou a seguir Jesus, glorificando a Deus, diferente do outro. Por que é que foi colocada essas duas narrativas? Vamos trazer elas para os dias de hoje. Então, essas duas narrativas retratam qual deve ser o propósito dos seres em evolução, que é o nosso caso, perante as bênçãos de Deus. Um miserável se encontrou com o representante da misericórdia divina na terra. Um miserável se encontrou. Vejamos que algum tempo atrás nós descobrimos que um senador se encontrou com Jesus. E Jesus convidou ele para seguir, ele não aceitou. E demorou 1.500 anos para se arrepender. Aliás, se arrependeu e demorou 1.500 anos para se reencontrar novamente. Nessa oportunidade tão magnífica, ele pediu simplesmente para ver, para enxergar. O objetivo desse cego, honesto e humilde, deveria ser o de todos os homens, mergulhados na carne ou mergulhados no espírito. Com frequência, se assemelham ao pedido de Jericó. O trabalho da vida os chama.
apela por eles com veemência. A luz do conhecimento os abençoa. O afeto da família os sustenta. As oportunidades se apresentam, instigantes e preciosas, mas eles permanecem indecisos, à beira do caminho. Quedam inertes, sem coragem de marchar para a realização elevada que lhes compete atingir. É como se esperassem facilidades imensas. É como se o trabalho do bem devesse ser feito por privilegiados. Nesse contexto de preguiça e covardia, por vezes surge uma revelação espiritual. De algum modo, se dá a aproximação com a esfera psíquica de Cristo. Então o mundo se volta contra eles. Este movimento repressor pode se dar das mais variadas formas. Pode ser na figura de convites a viver com leviandade, ou mediante o discurso desanimador quanto à vitória do bem. Porque para puxar para trás tem muita gente, né? Para puxar para frente é que está difícil. Né? Poucos gostariam de crescer. E quando um cresce, quantas histórias a gente ouve, né? Que é quando aquele cresce que olha para baixo, o que é a primeira coisa que ele pensa? Esse ali não merece ajuda, pois ele nunca fez nada para isso. E aonde vem a nossa caridade? Aonde vem as palavras de Cristo que fora da caridade não há salvação? Então esse estacionamento moral, que é o que dá a fé verdadeira, é isso que nós não podemos mais deixar estacionar no momento que nós estamos. E para nós não estacionarmos isso, nós temos que começar a repensar sobre a materialidade, que é hoje o maior entrave que nós temos quanto à nossa evolução futura. A nossa evolução espiritual, ela está imediatamente ligada à nossa materialidade, aos nossos apegos aos bens materiais. Que essa bendita pandemia, ela veio justamente para nos mostrar que hoje nós temos, amanhã nós não podemos não ter. Mas o que hoje nós somos, amanhã nós continuaremos a ser. Não é preciso e nem conveniente comparecer diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativas. Não é sensato pedir por facilidades, influências ou riquezas as mais diversas. Basta que lhe peça o dom de ver, que foi o que o cego pediu, com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Que o Senhor conceda o dom de enxergar todos os fenômenos e todas as situações, todas as pessoas e todas as coisas, com amor e justiça. Com esse dom de ver, cada qual possuirá o necessário, a própria alegria que é imortal. Uma segunda visão, então. Na passagem do cego de Jericó, encontramos uma atitude totalmente oposta à do outro. O cego pode voltar a enxergar. Após voltar a enxergar, segue a Jesus, dando glória a Deus pela graça recebida. Então pergunto, com quem nós nos parecemos hoje? Com o cego ou com o paralítico? Hoje. Talvez nossos irmãos católicos respondam que são iguais ao cego de Jericó, já que frequentam a missa nos dias certos da semana, confessam e comungam, têm o seu santo de predileção. Portanto, cumprem a determinação de seguir a Jesus. Talvez os nossos irmãos evangélicos respondam que também agem corretamente por conhecer profundamente a Bíblia e ouvirem as preleções do pastor. Os espíritas podem argumentar que procedem como o cego de Jericó por assistirem à palestra mensal no centro espírita que frequentam, tomarem o seu passe semanal, ingerirem água fluídica, estudarem as obras básicas e levarem os filhos às aulas de evangelização. Porém, seguir Jesus dentro do centro espírita, no interior de uma igreja católica ou um templo protestante, é muito fácil. Por que é fácil? Porque os frequentadores se dão bem. As pessoas se conhecem, as pessoas vêm aqui para se doarem. Eles pensam de maneiras semelhantes, eles não trocam ofensas. Pelo menos não que a gente saiba, eu pelo menos nunca soube de alguém se trocando ofensas dentro de um centro espírita. Respeitam-se na maioria das vezes. Possuem um ideal muito parecido no interior desses locais mencionados. O problema é seguir as orientações de Jesus lá fora, nas ruas de nossa cidade, fora do ambiente tranquilo e harmonioso do nosso templo religioso. Por exemplo, você segue Jesus no trânsito agitado, na hora chamada de pico, em que muitos se dirigem para o mesmo local
e cada um quer chegar antes do outro, continua seguindo Jesus quando toma uma fechada daquelas por parte de outro veículo? Você segue Jesus dentro do próprio lar, diante da esposa, que ela não é uma Amélia, uma verdadeira, né? Amélia dos seus sonhos. Ou diante do marido, que se revelou na realidade não ser o príncipe encantado. E quando os filhos causam problemas, preocupações, que lhe roubam a paz, e você tem vontade de entregá-los nas mãos de Deus, você continua seguindo Jesus? Na hora em que uma ofensa atinge a sua face, você consegue seguir Jesus voltando o outro lado ao invés de revidar? Quando as notícias divulgadas pela imprensa escrita, falada ou televisionada, disseminam o pessimismo que infesta o ambiente com pesadas vibrações negativas, como está acontecendo nos dias atuais com a pandemia do coronavírus, você continua seguindo Jesus, como o cego de Jericó, confiando que ele está no governo do nosso planeta? Quando nós ouvimos uma mensagem de alguém, de algum psicopata que andou matando famílias, que andou fugindo por 20 dias com todo um exército atrás dele, o que é que cada um pensa a partir do momento em que ele é pego? Hipocrisia não, né? Vamos ter certeza daquilo que nós pensamos. Porque o corpo nós conseguimos esconder alguma coisa, mas quando nós estivermos em espírito, não. Quem não pensa em pena de morte? Né? Em compensação, Deus, o nosso Pai maior, ele tanto ama o doente, quanto ele ama o verme. Porque verme também é uma criatura de Deus, né? Dele próprio. Ele é o Criador, ele não é julgador. E nós somos a imagem e semelhança dele. Nós não somos Deus, mas somos a imagem e semelhança. Um pai pode ter 30 filhos. Todos eles serão a imagem e semelhança. Alguma coisa eles vão ser parecidos. E ele nunca atua em um em detrimento ao outro, mais pesado que o outro. Ele procura sempre ser justo, né? Imagina o nosso Deus. Quando uma criança esmola em um sinaleiro de uma cidade, você vibra positivamente em favor desse infeliz? E faz alguma coisa para auxiliá-la, lembrando de que tudo que fizemos ao menor de nossos irmãos é a ele mesmo que fazemos? Lembre-se que Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas. Quando a imprensa noticia um crime denominado hediondo, você vibra em favor do ser infeliz que o cometeu, ou dá guarida em sua mente a pena de morte ou a prisão perpétua em seus sentimentos? Com quem estamos nós? Com o paralítico de Cafarnaum, que voltou a caminhar distanciando-se das leis maiores e optando pela porta larga da existência? Ou com o cego de Jericó que voltou a enxergar o suficiente para seguir Jesus através da porta estreita? Então o nosso julgamento hoje, que nós podemos sim pedir ajuda, mas nós temos que doar, nós temos que fazer a nossa parte. Hoje eu vou pedir, se possível, lógico, né? Que cada um de nós ao sairmos daqui, nem que não volte na próxima segunda-feira, mas que faça uma boa ação durante a semana. Uma só. Se cada um de nós fizer uma só boa ação, com certeza, nós vamos começar a seguir os caminhos do Evangelho e a seguir os caminhos que Cristo pediu para que seguíssemos.